Informar, fiscalizar o poder, mediar o debate público. Desde o surgimento da imprensa moderna, essas diferentes concepções disputam o papel do jornalismo na sociedade. Mas diante das emergências climáticas, essa discussão ganha novos contornos. Afinal, como os jornalistas que atuam na cobertura dessas crises enxergam o próprio trabalho? É justamente essa pergunta que orienta um estudo da Universidade Federal de Santa Maria, em que os pesquisadores Ana Júlia Carlos da Silva e Regis Schwab voltam o olhar para a Suma uma plataforma jornalística independente fundada em 2022 e dedicada à cobertura da Amazônia e das emergências socioambientais. A partir da análise do discurso de linha francesa, o estudo busca compreender quais sentidos esses profissionais atribuem à profissão. Dessa investigação, o artigo também mostra como essa mudança de perspectiva nos veículos independentes está transformando o papel social do jornalista. Mas antes da gente se aprofundar nesses novos sentidos ao jornalismo que o artigo traz, vale a pena a gente olhar para algumas concepções que historicamente orientam a profissão. Durante grande parte do século XX, a legitimidade do jornalismo esteve associada à objetividade. Autores como Walter Lippmann defendiam que a função do jornalista era produzir representações confiáveis da realidade. Nesse modelo, o jornalista atua como mediador entre os acontecimentos e o público, e busca manter certa distância em relação ao objeto que cobre. É também nesse contexto que se fortalece a ideia do jornalismo como watchdog, ou cão de guarda da democracia, em que o papel do jornalista é fiscalizar governos, empresas e instituições, monitorando abusos de poder em nome do interesse público. Essas concepções do jornalismo continuam sendo uma das bases mais importantes da profissão. Mas os discursos analisados no artigo sugerem que elas já não são mais suficientes para entender a atuação do jornalista hoje em dia. Isso porque as emergências socioambientais não se apresentam mais como um evento isolado, mas uma condição permanente do presente que atravessa política, economia, cultura e outros modos de vida. E para os jornalistas da Suma Uma, é justamente a partir dessa compreensão da realidade que se torna necessária uma nova forma de pensar o fazer jornalístico. A grande imprensa ela não consegue tematizar aquilo que hoje é necessário para que o povo esteja realmente bem informado e tenha a capacidade de escolher aquilo que ele quer acreditar, o que ele quer se posicionar, enfim. A imprensa não tem cumprido esse objetivo que seria do jornalismo, porém, há outras mídias, principalmente independentes, que têm feito um bom trabalho com relação a isso. E é nesse contexto que surge a Suma Uma. A plataforma propõe inversões de perspectivas hegemônicas que vão desde a linha editorial até a forma como eles descrevem a própria profissão. E foi a partir dessa análise que os autores identificaram 5 posições sujeito recorrentes nos discursos dos jornalistas da Suma Uma. A primeira posição sujeito é urgência e resistência. Aqui os repórteres entendem que a crise climática é urgente e é associada a estruturas econômicas e sociais que precisam ser questionadas. No caso, o capitalismo é visto como a raiz do problema de todas as emergências socioambientais. A segunda posição sujeito é a mudança de perspectivas. Aqui é o fim do olhar colonizador e a floresta passa a ser o ponto de partida de observação do mundo. A ação coletiva é porque a plataforma propõe um jornalismo que busca mobilizar a sociedade. Criação de futuros. A cobertura da Suma Uma deixa de olhar e informar apenas o presente e passa a imaginar caminhos possíveis para resolver a crise. E a última posição sujeito é o fazer jornalístico. Aqui a subjetividade é assumida como uma parte da prática profissional e não mais como um erro metodológico. Juntas, essas 5 posições sujeito apontam para uma redefinição do papel do jornalista, que deixa de ser um mero observador da realidade e passa a ser um participante nos processos de transformação social. E é justamente nesse ponto que surge uma das discussões mais provocativas do artigo. Se o jornalista participa das transformações sociais, o que acontece com as ideias de objetividade e distanciamento dos fatos? Será que o seu posicionamento afeta a credibilidade do seu trabalho? A análise do discurso vai direto ao ponto. Nenhum sujeito é neutro. Afinal, toda reportagem é atravessada por experiências, memórias e condições históricas. A gente não consegue ver no jornalismo tradicional um jornalismo que é de fato livre e que consegue
cobrir os principais acontecimentos de maneira que conte a verdade sem precisar ter certos cuidados para não ofender certos patrocinadores ou certas famílias, né? Então, esse jornalismo que se diz não posicionado, seja o jornalismo que diz que não escolhe um lado, seja aquele que muitas vezes já está colocado com um perfil econômico, como se fosse um ativismo econômico, né, em direção ao mercado, ambos assumem uma posição, porque não assumir um posicionamento já é assumir um posicionamento, né? Então, tem essa pregação por uma suposta neutralidade que não existe. Mas reconhecer a subjetividade não significa abandonar o rigor jornalístico. Na verdade, o que o estudo observou foi uma ampliação do papel do watchdog journalism através do jornalismo de escuta. Tu deixar as pessoas falarem no tempo delas, né, sem aquela visão do jornalista que está sempre cheio de coisas para fazer e com pouco tempo e que quer escutar só o que precisa e ir embora. Ter essa postura de deixar que as pessoas falem no tempo delas e a gente vai ver que para diversos jornalistas esse tempo delas pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser meses. Então, isso é também uma postura ética. E é também desafiar todo esse ritmo acelerado capitalista, né? E convidar os leitores a dedicarem mais tempo para uma leitura aprofundada, que de fato tenha espaço suficiente para conseguir contribuir de alguma maneira com um entendimento suficiente, assim. Que é uma pena que a gente tenha que chamar de jornalismo lento ou algo do tipo, né? O jornalismo literário, porque ele é basicamente jornalismo, ele é um jornalismo muito bem feito, e a gente está numa época em que a gente precisa chamar o jornalismo, esse jornalismo de qualidade, de um jornalismo lento, né? Um slow journalism, enfim. Mas esses novos sentidos também precisam ser discutidos. Afinal, se a transformação do jornalismo está no discurso dos repórteres, como garantir que eles não se tornem substituição de uma narrativa dominante por outra, por exemplo? Bom, o artigo não responde diretamente a essa questão, mas ela pode ser discutida a partir do conceito lugar de terceiro de Muniz Sodré. Para o autor, existe um espaço de mediação que não se reduz à reprodução de estruturas dominantes, nem à militância direta. Nesse sentido, a experiência da Suma Uma pode ser entendida como esse lugar de terceiro, em que ela ocupa esse espaço intermediário articulando o jornalismo engajado sem abrir mão dos princípios da profissão. Assim, os autores reforçam que o jornalismo não é apenas uma atividade institucional, mas uma expressão da subjetividade dos repórteres, possuindo uma relação direta com o contexto social e discursivo em que vivem, de determinado tempo e espaço que ocupam e pelo qual escolhem narrar o mundo.